Olá, gente, tudo bem? Bom estar aqui de volta, nossa aula 7 começando agora, com o tema dela é Rousseau. É importante que nós possamos nos situar aonde a gente está, né? Nós vimos semana passada John Locke, né? Um dos grandes pensadores, e antes dele Thomas Hobbes, e com Jean-Jacques Rousseau encerra então esse ciclo dos três grandes contratualistas. Importante dizer, né, que ele é francês, diferente dos outros dois que eram britânicos, nascido aí em 1712 e faleceu em 1778. Ele, diferentemente das visões que nós temos tanto com Hobbes, né, embora seja um defensor do absolutismo, né, e mais fortemente com John Locke na questão do Estado liberal, o Rousseau vocês vão ver que ele está mais voltado a uma perspectiva da coletividade, o que a gente costuma dizer, ou como chama bem claramente o Jürgen Habermas, é uma perspectiva republicana, muito mais do que uma perspectiva liberal. Né? Então o republicanismo estaria muito mais preocupado com a coletividade do que com a soma das vontades individuais. Tá? Então isso é interessante entender. Foi muito utilizado as suas ideias, né, pelos revolucionários franceses, né, como por exemplo Robespierre, um dos mais, né, importantes revolucionários, né, e parte das obras do Rousseau foram então utilizadas aí como lemas, como lema da Revolução Francesa. O Rousseau faz parte do movimento, portanto, iluminista, né, francês. Era muito próximo dos enciclopedistas, né, como Diderot e outros. Em uma determinada momento, né, a Academia de Dijon lança alguns concursos sobre perguntas importantes para serem respondidas que diziam respeito à época. E de um desses concursos, então, o Rousseau vai escrever a obra Discurso sobre as Ciências e as Artes, né, o qual vai obter, então, o primeiro lugar na Academia de Dijon. Outras obras, Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, uma clássica obra de filosofia política e do direito, deve ser lida por quem tem interesse e por quem não tem também, tá? Tem também a sua obra, a Nova Heloísa, né, o Contrato Social, famosíssima obra, e uma obra super importante para quem quer entender um pouco da perspectiva da educação, é o Emílio, né? Então, nessas obras, nessa perspectiva mais introdutória, há uma concepção em Rousseau de que a civilização, como nós entendemos, não é o apogeu da vida humana, né? E essa oposição vai ficar marcada em relação ao que ele chama, então, de vida natural, ou de uma vida primitiva, certo? E a civilização seria a culpada por tornar, então, os seres humanos aí maus, ou trazer uma degeneração moral do ser humano que naturalmente é bom, certo? Então, o que ele vai dizer, em outras palavras, é que o comportamento dos seres humanos em sociedade, ou em blocos, massas, grupos, ele é pervertido pelo grupo. Ou seja, nós só podemos falar de interesse pessoal, nós só podemos falar de ganhos, vantagens, né? A ideia de fazer mal ao outro, só quando nós pensamos em sociedade. Não seria possível, segundo a concepção de Rousseau, essa perspectiva em situações de uma situação primitiva. A ideia mesmo do luxo, né? Surge aí o luxo, as finesses, enfim, as etiquetas, todas elas são criações artificiais convencionais que servem aí para escravizar as pessoas, né, esconder os verdadeiros interesses pessoais, né, que são aí a busca da honra, da glória. Qual é a ideia de Rousseau fundamentalmente aqui, né? Tanto no Emílio como no discurso sobre as ciências e as artes, né, ele vai mostrar, Rousseau, que ele busca a ideia e a intenção de entender o homem na sua integralidade, ou na sua totalidade. Mesmo se vocês lerem o Emílio, vocês vão ver que ele vai falar: é preciso primeiro educar a criança para se tornar homem, e depois ela pode se tornar
digamos assim, encaminhada a alguma profissão que ela deve desenvolver na sociedade. Então, não se forma primeiro o profissional, se forma primeiro o homem, né? Então aqui também, né, a gente vai poder ver essa ideia de um romantismo original em Rousseau, né, nessa perspectiva, né? Também o Rousseau, diferente, né, do que vai vir, por exemplo, com Kant, há uma valorização tanto na racionalidade humana, como também, então, nos seus sentimentos, certo? Então, antes de dizer que toda a filosofia de Rousseau é em vista de voltar ao estado de natureza, nós temos que entender que Rousseau não quer isso, ou não pretende isso, até porque o estado de natureza, como ele vai dizer aqui, o seu estado primitivo, não é visto numa concepção totalmente empirista. Ela é vista muito mais numa concepção, digamos assim, hipotética, tá? Ela não é uma concepção propriamente que se estabeleceu em algum determinado período histórico. Então, qual é a verdadeira intenção aqui de Rousseau? É entender a natureza humana, né, na sua totalidade, né, e se é possível, né, consertar essa natureza humana que foi degenerada, e se for possível, como a gente pode fazer, né, a partir desses dados constatados. Então essa é, digamos assim, o pensamento russoniano. O estado de natureza de Rousseau nos fala. Ele diz o seguinte, sobretudo no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, que é uma obra lá de 1755, né? Nós vamos encontrar então aí a reflexão sobre o estado de natureza no modo como Rousseau pensa, certo? Ou ele vai fazer uma crítica aos contratualistas anteriores, sobretudo por esses contratualistas, como Locke e Hobbes, colocarem no homem natural, na verdade, atributos que são próprios das pessoas que vivem em sociedade. Então o Rousseau está dizendo o seguinte, olha, não é essa concepção que eles estão nos apresentando, não é uma concepção que fala sobre estado de natureza, certo? Nós temos que dar um passo antes disso para entender o estado de natureza. Não basta dizer que o estado de natureza é você tirar o estado civil, né, o estado de instituição, e o que sobrar é o estado de natureza. Não, porque ele está dizendo, porque nós temos que entender, e essa é uma tese muito importante, que o homem se corrompe quando está com os demais, né? Então, muito mais do que fazer uma antropologia do estado de natureza, o Rousseau vai propor, então, uma situação hipotética do estado de natureza, né? Em vista também de que esse estado jamais se deu em algum determinado... Então, eu vou citar aqui uma passagem do livro do Rousseau, né? Então esse estado de natureza é um estado sem vícios, os vícios se dão na sociedade, e fala Rousseau então, o homem natureza não se vale dos engenhos, não necessitando de ferramentas ou técnicas, nem de palavras, nem de residência, nem da guerra, nem do vínculo com os seus semelhantes. Tratando-se de uma diferença substancial em relação à vida em sociedade, porque não apresenta vícios nem necessidades artificiais criadas em civilização. Então vai dizer, sobretudo, que o estado de natureza, nós não precisamos estar com vínculos semelhantes. Seria um estado de liberdade absurda, total, onde nós não precisaríamos ter um encontro com o outro, né, bastando seguir adiante para as novas e outros lugares diferentes. Existem algumas, no discurso, o Rousseau vai distinguir vai fazer algumas distinções entre as desigualdades entre os homens nesse estado, e ele vai chamar algumas desigualdades que são naturais e físicas, que são próprias, né, da natureza. Ele vai dizer a questão da idade, saúde, corpo, qualidade, espírito e etc., que são desigualdades entre os homens, e as desigualdades vai mencionar as desigualdades morais e políticas, obviamente aqui já não no estado de natureza, né? As que são, digamos, meramente convencionais, né? Que não são naturais e que são originárias, portanto, não mais no estado de natureza, mas sim desse consentimento humano, né? Por exemplo, a riqueza, a reverência, o poder, a obediência, né? E sobretudo
essas desigualdades que Rousseau vai então trabalhar em vista de que é aquilo que nós temos hoje, né? Então não há uma outra, o estado esse idílico do estado de natureza, ele serve aí como um, digamos assim, um aspecto normativo de como seria bom viver, mas não é, digamos assim, para onde fundamentalmente nós vamos. Mas ele tem essa normatividade, né, do não conflito, né, de estar em uma situação agradável, né, não belicosa e assim por diante, né. Também ele vai comparar no estado de natureza os homens e os animais, essas diferenças que existem, né, mas também vai trazer, obviamente, vários aspectos metafísicos e morais do homem. E aí, os morais normalmente implica, sobretudo, a existência em sociedade. Moralidade pressupõe, né, essas convenções sociais. Além disso, ele vai trazer algumas características importantes dos homens, né, como a liberdade, né? Aí eu permito fazer uma leitura da obra dele. Ele fala assim: se alguém lhe impede de se deitar sobre a fronte de uma árvore, o homem procura outra. É certo que o homem está limitado na sua relação com a natureza, na dependência que tem em relação àquilo que pode perceber dos seus recursos naturais. Mas, em relação aos outros homens, o homem natural é livre. Então veja bem, o homem natural não tem nem a preocupação de estabelecer regras, né, ou a moralidade, que nada mais é do que são regras de condutas que permitem as pessoas viverem razoavelmente e conviverem entre si, né, aqui não há essa preocupação. Outra característica, ele vai dizer que o homem, né, do homem natural é a perfectibilidade, e aqui está sobretudo em relação ao animal. Ele fala que o homem continua se aperfeiçoando ao longo de sua vida e talvez nunca conseguindo atingir o máximo de sua potencialidade. O animal, ele vai dizendo, como é baseado fundamento em instinto, ele atinge logo de cara, assim, ele já atinge o ápice da sua perfeição instintiva, né? Então, o ser humano tem essa outra potencialidade muito maior, né? A terceira característica, né? Ele vai dizer que o ser humano tem aí, o homem tem esse amor natural, o amor próprio, né? Que dá sobretudo a ideia de autoconservação, certo? De preservar a própria vida. A outra característica, a piedade inata, né? Que é a ideia de empatia com aquele que sofre, né? Enfim, a capacidade de conseguir colocar-se no lugar do outro, né, e sentir o que o outro sente, né? É próprio também da própria manutenção da espécie, né, de a gente tentar ajudar os demais. Obviamente, então, né, que o homem natural, o homem russoniano, não é o mal por natureza, como diria lá o Hobbes, lembram disso, né? Pelo contrário, né? Essa ignorância, esse homem, digamos assim, ignorante no sentido não pejorativo da palavra, né, que está lá no estado de natureza, é um homem que está numa calmaria das paixões. E por isso é um homem que está em paz, pacífico, certo? Então, sobretudo porque ele não há uma preocupação em se relacionar. Então, né, diferente do Hobbes, né, aqui nós temos um bom selvagem, um selvagem que não é mal por natureza. Essa maldade que o Hobbes encontra está naquela crítica inicial do Rousseau, onde ele afirma que seria pegar atributos dos seres que estão em sociedades e serem jogados lá para o homem em estado de natureza. Né? Entretanto, né, nós vamos passando agora por outros processos, como vai dizendo Rousseau, né? Essa condição originária aqui, né, originária que ele estabelece, ela não é estática, né? E também a calmaria das paixões vão se transformando aí ao longo dos tempos. E o interesse individualista, como ele vai dizendo, esse interesse individual vai despontando no estado natural, né? Então, o estado que era pacífico, manso e sereno, né, vai se transformando agora em uma outra espécie de estado, né? Então, nós vamos ter uma corrupção das paixões, né? E o homem, aos poucos, vai se degradando. Bom, mas a pergunta no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens seria essa: o que dá origem ao estado de desigualdade entre os homens, se de início a calma das paixões e o uso dos recursos da natureza são-lhe suficientes? Né?
O que dá origem, então, à desigualdade entre os homens se naquele Estado está tudo perfeitamente, tudo é de todos, né? Algo não é de ninguém, né? Então é como se fosse de todos. Rousseau vai dizer que o início da corrupção, das paixões e do próprio estado de natureza é, né, justamente o surgimento da propriedade privada. Então, diferentemente lá do Locke, né, a propriedade privada aqui é o motivo da corrupção dos homens. Então eu vou ler uma passagem que é clássica na filosofia política, né, e também na filosofia do direito, por consequente, né. Cito Rousseau. O primeiro que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer, isto é meu, e encontrou pessoas simples o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, quantas misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancado as estacas ou enchendo o fosso, houvesse gritado aos seus semelhantes, evitai ouvir este impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra é de ninguém. Fecha aspas. Então essa é uma clássica afirmação de Rousseau, dizendo que o mal da sociedade, todo o mal que se criou nesse mundo foi em função da propriedade privada. E se em alguns momentos na leitura você vai dizer, é possível ver que não foi a propriedade privada, mas ele poderia dizer, no fundo também foi por ela, ou pela manutenção dela, certo? Então, nós temos aí o estado de natureza russoniano. Nós estamos agora nesse momento de passar, né, para um outro momento, né, que não é um momento aí mais do estado pacífico. Então, se nós tínhamos na vida natural a Terra numa perspectiva comunitária, né, todos os homens, né, poderiam pescar, talhar, fazer cabanas, né, agora nós estamos em outro momento. O fundamento da propriedade privada é o que estabelece fundamentalmente a desigualdade entre os homens, essa é a resposta que o Rousseau vai dar, né? E aí, obviamente, que nesse momento da propriedade privada começa a se instaurar então o conflito. Então sim, nós estaríamos agora aqui, digamos, dentro daquilo que o Hobbes chama já de um estado praticamente belicoso, né? Mas por causa da instituição aqui da propriedade, né? Só agora vai aparecer a ambição, a avareza, a maldade entre os homens, né? O homem, aqui já é a leitura hobbesiana do homem natural, né? Já aparecem os combates, os assassinatos, né? E obviamente que nós poderíamos dizer, bom, mas então vamos voltar ao estado de natureza que era melhor. Mas as pessoas, e muitas da quem tem o poder, vai dizer, olha, a divisão do trabalho, né, as facilidades da vida que já acaba gerando, obviamente, né, por viver em sociedade, nós aceitamos esse ônus que cria a propriedade privada e vamos então aí, vamos entrar em um estado social que possa minimamente controlar aí, né, essa vida conturbada, certo? E assim, bom, obviamente que houve aqui um convencimento, segundo Rousseau, de quem tem a propriedade, né? De quem tem a propriedade de convencer aqueles que não têm que aquele modelo de Estado é melhor do que voltar a um Estado sem um Estado natural, né? Se fosse possível pensar em voltar a esse. A competição, a vaidade vai tomar conta da sociedade, né? O estado de guerra vai se fazer presente até que se estabeleça então aí o estado institucional, e esse estado então vai ser um consentimento, aí lembra Locke, pelo consentimento, né? E esse vai então instituir o direito e a lei. A partir daí então vai, né, a ordem política e a jurídica aí vão nascer. O que o Rousseau está dizendo? Que, né, a vida, essa evolução, que na verdade seria uma involução no sentido russoniano, não é uma visão bem pessimista da vida do homem em sociedade, certo? Então vamos falar um pouquinho agora do contrato social. Então, gente, se a obra que é essa que a gente vem falando, sobre o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, é a obra aí que vai levantar então as mazelas humanas, ou que foram criadas, as mazelas que foram criadas,
Na obra O Contrato Social, então, o Rousseau vai mostrar, então, talvez aí algum tipo de esperança possível, né, dada a situação que nós estamos, para um futuro que poderá aparecer, então, aí melhor. Então, né, no contrato social, então, nós temos aí a abertura do contrato com uma célebre passagem, e me permitam-me ler, então, cito: o homem nasce livre e por toda parte está agrilhoado. Aquele que se crê senhor dos outros não deixa de ser mais escravo que eles. Como se deu esta mudança? Ignoro. O que pode legitimá-la? Creio poder resolver esta questão. Então vejam bem, né? Aqui começa todo o problema, então, do político, né? Da questão política social, então, uma perspectiva de transformação russoniana. Dado, então, essas condições sociais, né? Que são prejudiciais à criação da propriedade privada, à conservação da vida dos indivíduos, em vista dos conflitos, guerras, assassinatos, avareza e assim por diante, aquilo que nós bem conhecemos também numa leitura antropológica contemporânea, né? Resta então fazer uma associação de forças, certo? E essas forças obviamente são conjuntas na ideia de contrato social, né? Que vão então erigir aí uma instituição forte dedicada ao bem comum, né? Então isso é muito importante vocês prestarem atenção, que é muito diferente da perspectiva do Hobbes e do Locke, né? Então, o contrato social vai permitir, né, a criação de um corpo, né, de um corpo forte, né, onde então essas individualidades passam a ter um valor não mais individual, mas uma força coletiva, né? Somente então o bem comum vai ser então a força dessa coletividade, desta instituição, e não mais a individualidade, né? Essa é a grande inovação que o Rousseau traz em relação aos outros jus naturalistas, né? Os jus positivistas, desculpa, os jus naturalistas, os contratualistas que a gente viu anteriormente, né? Traz uma outra grande inovação, né? Que essa vai ser fundamental e que nós usamos até hoje. O próprio Kant depois destrinchou ainda mais ela e ficou famosa nas suas obras, e elas, né, meio que ficaram aí como partes da incorporação da ideia de democracia. O que ele vai dizer então, o Rousseau, né? Os indivíduos, quando se associam neste todo, né, nessa coletividade, nessa instituição, eles associam-se sempre como os legisladores, certo? Mas, ao mesmo tempo que eles se associam como legisladores, ou seja, como criadores dessa instituição, eles também estão associados como súditos deste todo, certo? Então, em última instância, o que o Rousseau vai dizer é tentar fazer uma associação entre a ideia de liberdade nessa associação conectando de uma maneira muito inteligente com a obediência, né? Porque é uma instituição que usa-se então da força para coagir aquelas liberdades individuais, em algum momento, né? As liberdades que são lesadas, né? Mas ao mesmo tempo que o Rousseau está dizendo, olha, nós temos que pensar esse Estado na medida em que não coloque, não subjugue demais as pessoas. Mas aqui, todos enquanto membros vão ser membros em favor de um bem comum, e não mais só em favor de uma individualidade, né? Ele vai dizer que cada indivíduo vai alienar totalmente a comunidade, né, o seu poder, né? Mas ao mesmo tempo, né, vai estar todo mundo em pé de igualdade, e ele ao mesmo tempo estará também sendo favorecido porque ele faz parte deste todo, né, e ele é livre à medida que participa também deste todo, sendo ele legislador. Não trata-se mais de indivíduo, mas então aqui de ser membro né? Não há aqui a perspectiva de que os membros não participem mais, tá? Não se fala mais de indivíduo, ele está falando aqui de membro, porque sempre membro é membro de algo, né? Então ele está sempre falando aqui em favor de uma coletividade,
né? Também aqui não há uma renúncia de direitos como há em Hobbes, né, no sentido de que entrando nesse contrato social, em vista do bem comum, há uma renúncia dos direitos, pelo contrário, não, né? Mas também não é uma perspectiva liberal, é uma perspectiva republicanista, né? E democrática nesse sentido, porque enquanto membro você tem que se sentir participante da construção do processo legislativo, certo? E também se sentir como se tivesse endossado aquilo que está sendo posto pelos legisladores ou pelos representantes. Então isso é muito contemporâneo, né? Por isso que eu mencionei no início que essa perspectiva ainda hoje está repercutindo. Então Rousseau fala aí de uma cidadania ativa, muito presente na sua obra, né? Como o fiscalizador, né? Daquele corpo, né? Unido em vista do bem comum, né? Então, ao mesmo tempo que se é súdito, também se é cidadão. Então, aqui é importante, né, essa ideia de que é participante da construção desse Estado. A vontade geral, então, é, digamos assim, o instrumento normativo mediante o qual se pode julgar a legitimidade da legislação do próprio Estado que se fundamenta, porque a vontade geral, como vai dizer o Rousseau, é a vontade não entendida como individual ou a soma das individualidades, mas a vontade na sua coletividade. Isso você vai dizer, mas qual é a diferença? Não, o que ele está dizendo é que nós não vamos nós não vamos perguntar o que cada pessoa quer, nós vamos pensar o bem para todos, muito mais do que o interesse pessoal de cada cidadão, né, de cada indivíduo, né, que estaria mais ligada à filosofia do Locke do que a de Rousseau. Certo? Então cito aqui uma passagem. O pacto que se estabelece entre os indivíduos, consolidando sua associação, retira dos mesmos indivíduos a possibilidade de fazer valer seus interesses pessoais. Então aqui o que o Rousseau está dizendo, olha, se tira os interesses individuais. Então deveria aqui poderíamos falar aqui em termos de uma vontade pública, muito mais do que uma vontade individual. Então, sobretudo na política, o que teria valor na representatividade, em termos contemporâneos, é a representatividade desta vontade que é pública, que se sobrepõe em todos os aspectos à vontade daquele que está representando aquele que ele está representando, ou seja, aqueles que votaram nele, que elegeram ele para representar. Por isso que se fala representatividade, né? O Bobbio fala num livro chamado O Futuro da Democracia, foi escrito na década de 80, se não me engano, e ele fala que muitas coisas o Estado Democrático nos prometeu, mas uma daquelas, e aí ele elenca o que ele prometeu e não cumpriu. E uma das que ele elenca é exatamente essa, a representatividade na sua originalidade jamais foi cumprida, né, na sua integralidade enquanto Estado democrático, no sentido de o quanto nós realmente somos representados em democracias que são indiretas, né? Não é o caso aqui do Rousseau, que é uma democracia direta, né, uma democracia que todos votam diretamente, portanto, né, mas a representatividade então está voltada para fiz esse parêntese para citar então o Norberto Bobbio, que também é um grande político contemporâneo, foi senador, jurista, político, né, filósofo italiano. Então o interesse aqui é sempre em vista do bem comum, né, a vontade geral, a lei então sempre será, a lei, o ordenamento jurídico, né, aquilo que nos rege numa instituição mais jurídica, ela vamos dizer assim, é a consubstanciação da vontade geral, ou seja, ele vai tornar, a lei é aquilo que vai colocar no mundo a normatividade que a vontade geral pede que seja. Então a lei é a cristalização no mundo da vontade geral. E essa vontade geral é fixada sempre em conjunto pelos membros do Estado, né, por meio aí das suas leis. Aqui é importante dizer que também o Rousseau fala de uma democracia direta, né, pensa em situações talvez para países menos continentais, como o Brasil e outros países maiores, mas ele está falando aqui que todos os membros pudessem, então, deliberar, né, realmente
pudessem fazer essa participação, certo? As leis deveriam então ser impessoais, gerais e universais para garantir, né, os seus atributos formais, né, e também sempre buscando a liberdade e a igualdade. Então, em última instância, livre é o cidadão aquele que segue a lei que ele mesmo, em algum momento, deliberou para que ela se tornasse lei, certo? Então, o Habermas vai trabalhar isso contemporaneamente na sua obra Direito e Democracia muito bem, tentando juntar os direitos, a ideia de direitos liberais com direitos republicanos. E é interessante ver então que, e o Kant vai trabalhar logo em seguida muito bem também essa ideia, que tendo essa cidadania ativa, toda lei é um endosso direto, digamos assim, do próprio cidadão. Então toda lei que eu estou submetido e obedeço é uma lei que eu também quis que fosse lei. Essa é a ideia então de autonomia, né? Autônomos, dar a lei a si mesmo, nesse quesito, aqui numa perspectiva política jurídica, não só moral, que permite então dizer que o cidadão, mesmo tendo saído daquele estado idílico do estado de natureza, ele está agora numa situação extremamente interessante, porque ele não perdeu sua liberdade, né? A liberdade está justamente em obedecer às leis. O Rousseau vai dizer que, né, o governo tem que estar sempre subordinado ao povo, né? Jamais deve se dar ao soberano total poderes, o povo é quem tem a soberania total, né? Não se pode confundir soberano com governo, o soberano sempre é o povo, certo? E aí o Rousseau vai dizer algumas questões sobre como prevenir que haja uma degeneração desse governo, né? Ele vai fundamentalmente falar que a participação política, né, direta, né, do povo é o que contribui para que isso não aconteça. Uma passagem aqui, a soberania, isso é Rousseau, a soberania não pode ser representada pela mesma razão que não pode ser alienada. Consiste essencialmente na vontade geral. E a vontade não se representa. Ou é a mesma ou é outra. Não existe meio termo. Os deputados do povo não são, pois, nem podem ser os seus representantes. São simplesmente comissários. E nada podem concluir definitivamente. Vejam só. Toda lei que o povo não tenha ratificado diretamente é nula. Não é uma lei. Então veja bem, aqui o deputado ele não teria o poder de votar em nome de quem? Do seu eleitorado. Né? Ele teria ainda que fazer um movimento digamos assim, de ratificação ou de consulta prévia. E aí poderia se pensar mesmo nos institutos do plebiscito, do referendo, né? Em situações que haja alguns conflitos na sociedade, que se valesse, né? É isso que o Rousseau está dizendo, que se vale desses dispositivos para que se possa aí também garantir uma maior justiça na decisão. Né? Assembleias permanentes que reúnam os cidadãos, né? A ideia sempre muito forte de associação, né? O indivíduo isolado é sempre muito fraco, né? A associação sempre permite aí Para finalizar, então, algumas palavras sobre o direito natural de Rousseau. Né? O Rousseau está numa contramão do direito liberal, mas também vai dizer que existe aí sim, direito natural, né? Tanto no livro O Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, como no contrato, né? Ele vai afirmar que aí sim, né, existe algum direito, é possível ver algum direito natural, mas também, ao mesmo tempo, é uma dificuldade, né, de extrair dele uma diretriz para a vida humana, né? Sobretudo por ser tão diferente o estado natural que ele propõe com o estado da civilização, né? E fazer essa leitura inversa, né? O estado natural é o estado mais interessante e o social é um estado de degeneração. Ele vai dizer que essas dificuldades, a primeira é que, sobretudo, que se alcança o direito natural, né? Tentando fazer uma leitura da civilização atual, né? Fazendo querendo colocar lá no estado de natureza o que já se vê no estado como social, e porque os homens chegam, né, não chegam à própria natureza e ao direito natural apenas pela razão, mas também pelos sentimentos. Né? Esse direito natural, ele vai dizer, também é encontrado na natureza, né, por meio da razão, em vista de que ele teria sido dado por uma divindade, certo?
Mas ele vai dizer também que há uma dificuldade muito séria, porque nem todos os homens se pautam, né, por essa racionalidade, né? Então, mesmo havendo essas leis naturais, elas seriam vãs, né, não teriam forças, e por isso a convenção necessária das leis jurídicas, morais, né, para que a sociedade tenha aí um mínimo de estabilidade, né? Também Rousseau não deixa de reconhecer que haja um progresso em relação às leis da natureza e às leis sociais, né, à medida aí que o pacto, né, o contrato social visa preservar a igualdade, né, entre os homens, a própria liberdade, a própria conservação da vida, certo? Mas vai transformar essas leis que são naturais em uma perspectiva agora, então, artificial, moral, né, jurídica e assim por diante, né? Então, fundamentalmente, né, o que o Rousseau vai dizendo, né, é que há uma transformação da lei natural, né, essa transformação eleva ela a outro patamar e ela também vai guardar aí o que fundamentalmente a lei natural teria guardado, certo? Talvez não tão perfeitamente como a lei, como vivendo em estado de natureza, mas daquilo que é possível viver, né? Para finalizar, eu vou citar Bobbio, né, o que eu já citei anteriormente, quando ele fala do Rousseau. Então, cito: não se compreende Rousseau se não se entende que, ao contrário de todos os demais justnaturalistas, para os quais o Estado tem como finalidade proteger o indivíduo, para Rousseau o corpo político que nasce do contrato social tem a finalidade de transformá-lo. O cidadão de Locke é pura e simplesmente o homem natural protegido, ou seja, essa passagem no estado de natureza é só o mesmo homem, os mesmos direitos. O cidadão de Rousseau é um outro homem, certo? Então, por isso que a gente fez essa transição, né? Estado natural, essa corrupção que vai acontecendo, o surgimento da propriedade, da desigualdade, e então, né, a ideia do contrato como aí uma saída possível, né, a esses problemas que ocorrem do convívio em sociedade. Beleza, gente? Então, um grande abraço a vocês e nos vemos até a próxima aula.